Olá, hoje nós estamos aqui com uma entrevista especial da Café Invest. Nós vamos falar com o fundador da Café Invest, que é o Fernando. Vocês vão conhecer um pouco da história dele, como foi que ele começou a pensar no planejamento das finanças, como foi que ele identificou que isso era importante na vida dele e por que hoje ele leva isso para as demais pessoas. Bom, Fernando, então fala pra gente um pouquinho. Como foi que você começou a ter um planejamento financeiro na sua vida? Algumas pessoas têm isso muito tarde na vida e pelo que você estava me contando, começou cedo. Sim, na verdade, para mim, a primeira consciência do planejamento financeiro que eu tive foi logo quando eu terminei o ensino médio e eu percebi a necessidade de fazer uma faculdade. Todo jovem quer fazer uma faculdade, ele quer crescer. Então, quando eu terminei o ensino médio, que eu já estava vendo um curso de administração, que eu queria prestar mesmo vestibular, e era muito caríssimo a mensalidade. E não tinha como pagar naquele momento. Então eu pensei comigo, se eu trabalhar e guardar uma certa quantia todos os meses, durante 1 ou 2 anos, eu consigo pagar os primeiros anos da faculdade e quando eu estiver estudando, me profissionalizando, eu vou pegar e vou ter uma oportunidade melhor e eu vou conseguir concluir a faculdade junto com o trabalho que eu vou conseguir, que foi a ideia que eu tive inicial. Isso você tinha ali os seus 18, 19 anos por aí? Exatamente, 18, 19 anos. Eu já pensava em me planejar para que eu pudesse fazer uma faculdade. Naquele momento era difícil você ter um financiamento como tem hoje. A ideia é difícil, mas naqueles tempos eram mais difíceis ainda. Então, para que você fizesse uma faculdade que não fosse paga, geralmente você tinha que entrar numa faculdade pública. Então, pela alta concorrência que teve, eu estudei e fui fazer primeiramente um técnico em administração, que foi quando eu comecei a trabalhar, me desenvolver. Aí surgiu a primeira oportunidade para trabalhar na área administrativa, integrada ao curso que eu fazia. E eu fui trabalhando, me desenvolvendo, e eu lembro que quando eu terminei, eu já estava pensando numa oportunidade. Logo em seguida, surgiu uma oportunidade, foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar no banco. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 24 anos. 24. Então, com 24 anos, até então, você tinha trabalhado e passou um tempo sem trabalho, foi isso? Foi isso mesmo. Passou um tempo desempregado e aí você acabou consumindo toda a reserva. Toda a reserva que eu tinha naquele momento, quando eu me desliguei do trabalho. Mas com essa nova oportunidade que surgiu, eu fiz as contas e no primeiro mês mesmo, eu já me inscrevi para o vestibular. Falei, não, vai ser agora, tem que ser agora. Aí eu me inscrevi para o vestibular. No mês que eu entrei no trabalho, eu já me inscrevi no vestibular. E 3 meses depois eu já tinha iniciado a graduação. E foi um período bem difícil, porque era muitos estudos, estava novo no trabalho, muito conhecimento, muita gente junto, envolvida no processo. E nessa época você estava no Banco Itaú, é isso? Isso, nessa época eu estava no Banco Itaú. Foi uma oportunidade que me surgiu para trabalhar junto com o administrativo, que era também fazíamos atividade jurídica e também já tínhamos um envolvimento com o time de investimentos. E foi ali que começou o seu interesse pelos investimentos? Então, o meu interesse em investimento começou quando eu entrei e eu tive alguns amigos que me impulsionaram ao mundo dos investimentos. Eu chegava com um amigo que já investia, ele olhava, fazia alguma compra, vendo ações. E eu tive outros amigos que também incentivaram bastante. E foi quando nós conversamos com o time de investimento e aos poucos fomos estudando juntos, nos preparando para que pudesse realmente atuar na área. Entendi. Então já nessa época você começou a engatinhar nos investimentos. Exatamente. Isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu comecei a engatinhar no mundo dos investimentos, já comecei a fazer meus primeiros investimentos de forma consciente, porque eu não tive um pai, um familiar que investia e também serviu como exemplo para mim. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de ir para no banco, porque eu estava atuando
junto com um time de investimentos, que era um time muito bom, espetacular, e eu pude aprender, desenvolver uma base muito forte de economia que eu tive naqueles anos, que me ajudaram também para a minha carreira até hoje. E eu lembro que quando foi em 2007, eu fiz a minha primeira prova para a Ambima, onde eu me interessei, falei, não, eu vou tirar a certificação e vou trabalhar com isso. Eu queria a certificação, para quem não sabe, é uma certificação que você é obrigatório ter, quem trabalha com investimento no setor bancário. E eu trabalhei muito, estudei muito, chegava mais cedo no trabalho, estudava e depois iniciava a minha jornada normal de trabalho. E 2 anos depois, eu saí da área que eu estava e fui para uma outra área que realmente era a área de investimento, onde a gente fazia toda a questão de carteiras de fundos, nós também trabalhávamos com carteiras administradas, todo esse processo no dia a dia mesmo com fundos de investimentos e com carteiras administradas. Era um dia muito corrido, você tinha que abrir conta para fundos de investimentos, que acompanhava muita volatilidade do mercado, era uma correria tremenda. Valeu a pena, fiquei bastante tempo lá também. E no mesmo banco, depois me surgiu uma oportunidade para trabalhar na parte de avaliação financeira. Eu, quando vi essa oportunidade, também achei interessante porque eu trabalhava já bastante com fundo de investimento e também vi a oportunidade de você trabalhar com avaliação financeira. Todo valuation de empresas passava por esta área. Eu entrei nessa área, nós trabalhávamos tanto com valuation de empresas de seguros, cartões, diversos segmentos do banco. E eu acompanhava o time nesse processo. Foi um aprendizado muito grande, só que a gente sempre se desafia, né? Aí, quando foi em 2016, eu surgiu uma oportunidade para que eu viesse a mudar de empresa. Aí eu mudei para outro banco, que é um banco internacional, fui para o JP Morgan. Todo mundo tem um sonho, quem trabalha com investimento tem um sonho de participar do melhor time de investimento do mundo, e eu consegui essa oportunidade. Eu fiquei lá do período de 2016 a 2019, foi o mesmo trabalho que eu fazia no Banco Itaú, mas eu me aprofundei mais. Eu entrei nesse processo de uma forma internacional mesmo, que no dia a dia eu convívio com investidores. É diferente de você só estudar. Você está diretamente ligado ao business. Isso te impressiona muito e você aprende muito, muito mesmo. E só que quando eu estava lá, eu também comecei a me incomodar um pouco, não com a empresa em si, e com o meu trabalho, mas eu começava a me incomodar com muita gente aprendendo errado e comprometendo a sua vida futura. Principalmente na internet, né? Principalmente na internet, exata. Eu via muitas pessoas ensinando investimento de uma forma errada, falando para fazer coisas que realmente não faziam sentido. Às vezes poderia ser bom para ela naquele momento, mas eu também vi muitas pessoas fazendo algumas recomendações de você montar carteira, fazer alguns investimentos, que na verdade ela não fazia isso. E você começa a ver a diferença entre você vivenciar e você somente estudar. Aí eu, com muito sacrifício, muito pensar, eu falei assim, eu acho que eu preciso trabalhar de uma forma que eu venha trazer informação para essas pessoas, que elas possam ver como que elas vão crescer sem deixar o emprego delas. Você pode utilizar o mercado financeiro da melhor forma possível, porque você não precisa deixar o seu trabalho para ficar na frente de um computador 30, 40 horas por semana. Às vezes tem pessoas que querem ficar até mais tempo comprando, vendendo, que não é essa estratégia que vai te trazer o retorno, mas sim uma estratégia mais consistente, um planejamento mais consistente, que seria o quê? Você planejar a sua vida, ver onde que você está gastando e o que você pode fazer para estender o seu dinheiro ao máximo possível. O mercado financeiro é só um instrumento do que vai te levar a alcançar o seu objetivo. Mas se você não muda a sua postura com o dinheiro, você acaba patinando no gelo. Quando você, no final de 2019, decidiu que ia sair do JP Morgan, qual foi a sua principal motivação? Então, quando eu saí mesmo, a minha principal motivação era trabalhar e trazer conhecimento para esses médicos, de uma forma que vai mudar a vida deles. Porque eu sei que eles
estudaram muito, são pessoas muito capacitadas. E a profissão deles exige muito deles, não somente quando eles estudam, mas quando eles estão no exercício da profissão deles. Só que eles não têm, infelizmente, muitos não têm uma pessoa que o acompanhe e oriente. Então, a gente já comentou em alguns vídeos anteriores, e eu percebo o convívio do médico, como que ele se comporta. Ele sai de uma vida de estudante para ganhar um salário muito acima da média da população. Só que quando ele começa a receber esse dinheiro, ele começa a fazer vários financiamentos, começa a se endividar. Por quê? Porque ele quer ter aquele consumo, que ele quer se autocompensar por tantos anos que ele ficou parado, sem poder praticamente viajar, fazer aquilo que ele mais queria, porque estava se dedicando e porque a dedicação consumiu o tempo necessário para que ele viesse ganhar dinheiro e se pudesse só a necessidade de passear, se divertir, visitar até com a própria família, como muitos que saem de um estado para o outro. E eles não têm esse conhecimento do mercado financeiro. Aí chega numa empresa de investimentos, uma empresa que oferece aquilo que eles têm no momento como se fosse a melhor opção. E a verdade não é, a melhor opção é aquela que se encaixa melhor a ele. E a gente percebe muitas pessoas investindo de forma inconsistente, não é só quando você compra uma bolsa ou quando você compra um sapato. Você às vezes compra uma roupa desnecessária, mas às vezes um investimento você também compra de forma desnecessária. E eu vejo isso muito na prática. E as pessoas, quanto mais conscientização elas tiverem, quanto melhor o conhecimento que elas tiverem de uma pessoa orientando elas, com certeza não é qualquer pessoa que vai oferecer um produto e vai vender para ela. Porque ela vai questionar, vai falar, não, mas por que isso? Vai ser melhor mesmo para mim? Esse é o meu objetivo, ensinar as pessoas e que ela possa se ponderar, ela possa ter o domínio sobre o dinheiro dela e que ela saiba que se ela fizer uma boa gestão da carreira dela, aliado à gestão financeira dos recursos que ela vai ganhar na profissão, ela pode aposentar muito mais rápido ou pode ir reduzindo um pouco da carga horária de trabalho dela, porque a gente sabe que leva a uma certa exaustão. Todo mundo, quando está exausto, fica um pouco sem pensar na melhor forma onde ele vai conduzir a vida dele, tomar decisões mesmo, isso é comprovado. Então, se a pessoa faz uma boa gestão financeira da vida dela, ela está trabalhando, está lá fazendo uma cirurgia, mas ela não está preocupada com uma conta que ela vai pagar ou com uma aposentadoria que ela tem que ter para o futuro. Entende? Esse é o principal objetivo. Ajudar essas pessoas que já estão numa posição melhor que a sociedade, mas que infelizmente elas não estão muito bem orientadas. Ela cai numa estratégia montada por essas equipes de venda que é para oferecer um produto onde vai amarrar ela num financiamento longo, num carro que ela não precisaria ter, num consumo desnecessário. E, por exemplo, qual a estratégia? Quando você não está recebendo nada, de repente começa a ganhar 15, 20 mil, logicamente a pessoa vê que ela pode comprar um imóvel. Aí ela vai comprar o imóvel e ela compromete uma boa parte do futuro dela naquele imóvel que ela financiou. E sendo que o dinheiro que ela recebe, o custo de vida que ela teria, daria para ela juntar mais recursos sem comprar um financiamento e investir. Investir de uma forma que ela vai protegendo o capital dela, que isso que eu chamo de investir. É você investir o seu dinheiro, mas de uma forma protegida para que você também não venha ter uma surpresa inesperada e seu dinheiro sumir. Ou você perder 40%, 50%, 60% do dia para a noite. Isso não é investir, isso é apenas você ficar fazendo operações de trader no mercado, se arriscando, porque a gente não é um portador, a gente tem que pensar como investidor. E quando você vê uma empresa grande investindo, que ela vai crescendo 5, 10, 15% ao ano, você vê que se você for um bom sócio de uma empresa dessas, você também vai crescendo 5, 10, 15% ao ano junto com a empresa. E o médico, ele tem essa carta na manga, ele tem essa realidade na vida dele. Diferente de muitas pessoas que infelizmente ela não consegue pagar todas as contas dela e fazer o investimento que ela necessita. O cenário do médico é diferente do cenário da população, mas
ele tem um instrumento tão forte na mão e ele não, infelizmente, ele não está conseguindo utilizar da melhor forma possível. E a gente sempre quer orientar para quê? Para que você possa se aposentar o quanto antes ou continuar exercendo sua atividade, mas não de uma forma obrigatória. E também para que você possa ir trabalhar e seu dinheiro está bem alocado, bem investido, e você não ficar preocupando com aquele dinheiro que você vai utilizar, se vai faltar ou não. Exatamente. Então, com esse histórico, você pode observar na segurança daquilo que o Fernando tem falado, daquilo que a gente tem trazido nesse canal. E eu pergunto para você, colega médico, se você vai ser submetido, vamos supor, a uma cirurgia, você quer o especialista ou você quer alguém que fez um curso de final de semana, que leu bastante livros Eu não quero. e se atreveu a fazer a cirurgia? O que você quer? Quem você gostaria que te orientasse? Então essa pergunta é muito óbvia. Assim como eu sou ginecologista e obstetra. Eu sei fazer parto, eu sei fazer cesárea, né? Sei tratar das afecções referentes à ginecologia, mas se alguém tiver um traumatismo crânioencefálico me pedirem para fazer uma neurocirurgia, não vai dar certo, né, pessoal? Não tem como dar certo. Então, cada um na sua especialidade. Então, eu vou aqui deixar essa dica para você que encontra muito conteúdo na internet. Antigamente se dizia que o papel aceita tudo. Hoje em dia a gente fala que a internet aceita tudo, as redes sociais aceitam tudo. Então, se você está seguindo alguém, procure o histórico, procure o background, procure qual é o métier daquela pessoa, qual é a moral que ela tem para falar de investimento, para falar de finanças, para falar daquilo que você está buscando. Então procure um profissional especializado, certificado, alguém que participou do dia a dia, que participa do dia a dia do mercado financeiro de uma forma consistente. Afinal, você não vai querer uma obstetra fazendo uma neurocirurgia, não é mesmo? É verdade. E sempre que a gente comenta, né? Todo profissional, ele, na área dele, ele desempenha a sua atividade com excelência. Não adianta você querer fazer a sua atividade médica e de mercado financeiro. Não vai ter tempo para fazer os dois com excelência. Você acaba fazendo um e o outro fica de lado. Ou você faz os dois mal feitos. Aquele chamado voo do pato, né? Aquele nada voa e não faz nada direito. É verdade. Então, pessoal, continue acompanhando aqui o nosso canal. Mande suas dúvidas e se você precisar de um profissional especializado para lhe auxiliar nas suas finanças, conte com o Fernando. Tá certo? Muito obrigado.